Sunshine para todos. Vamos ao nosso 18º encontro, Resistências, Mudanças de Paradigmas. Desafios das lideranças positivas 1, né? Teremos outras aulas sobre os desafios da liderança positiva. Nós vamos falar sobre a questão da mudança, né? Então, o Robert Slater, que é um escritor e estudioso da área, ele demonstra que a mudança não é fácil. E realmente, nós podemos atestar que mudar não é fácil. Geralmente a gente quer ficar dentro do nosso quadradinho, né? Dentro da nossa caixinha. E isso é muito difícil, a mudança. Não é feio falar que não gosta de mudança, porque nós temos esses paradigmas. Paradigmas são aqueles métodos, né? Aquelas crenças já definido na nossa mente, no nosso corpo e na nossa empresa, para todo lugar que a gente anda, já existe esse padrão. E você não quer mudar, por medo dessa mudança, por achar que é muito difícil, né? Então, ele já diz o seguinte: ninguém gosta de mudança. Todo mundo vai logo dizendo, eu gosto do jeito que está. É por isso que estou aqui. Se não gostasse, eu estaria em outro lugar. Mentira, porque quando você não gosta de uma determinada coisa, você realmente você fica acostumado, vamos dizer assim, a fazer aquilo do mesmo jeito, sempre. Aí é fácil fazer, né? Aí você passa a gostar daquilo, mesmo não sendo uma maneira muito certa de fazer, né? O chefe toma uma decisão e os seus funcionários automaticamente seguem o seu exemplo, mudando o comportamento. Eles abandonam hábitos antigos e adotam novo. Isso não é verdade, diz ele. Não há nada mais difícil na vida do que uma mudança dentro da empresa. Eu diria que não há mais difícil na vida do que mudar de uma forma geral, né? Quando a gente já tem um padrão, principalmente aqueles padrões que a gente já vem trazendo desde criança, aí a mudança realmente se torna um pesadelo, né? E sobretudo para aquelas pessoas, como já falamos lá atrás, que não têm aquela resiliência, que não têm aquela flexibilidade, que não têm aquele otimismo, aquela esperança que nós falamos, né? Então, as resistências às mudanças de paradigmas, o Ferreira também falou que desconsiderar os aspectos humanos e as alterações do ambiente pode causar forte resistência por parte dos atingidos, frustrando a realização dos objetivos. A gente vê muito isso quando é feito determinados tipos de consultoria em que os funcionários ficam de fora. Então, seja uma pesquisa de clima, seja uma avaliação de desempenho, seja uma mudança de sede, né, de um lugar para outro, seja uma mudança de sala, mudança de equipe, as pessoas, a gente tem que considerar que elas são seres pensantes, que elas pensam, que elas têm as suas empatias, que elas têm os seus modos, as suas crenças. Então, primeiro, a gente tem que trabalhar isso. Trabalhar o comportamental, esse aspecto humano, se a empresa tem sabotagem incrível acontece dentro da empresa. Nesse livro aqui, Gestão para um Mundo Melhor, que foi uma mudança radical que houve na Serasa, eu inclusive era vizinha da Serasa aqui em Brasília quando eu trabalhava, e ele era de porta com porta, né? Era uma empresa pequena, com sede em São Paulo e tal, e muito pequena, tinha 3 funcionários apenas. E aí, quando houve essa reestruturação da Serasa por esse Elcio Aníbal de Luca, ele conta nesse livro como foi difícil essa mudança. O que ele teve que fazer junto com a equipe, em nenhum momento ele rejeitou esses aspectos humanos. Hoje a Serasa vale milhões, né? Milhões. Porque aconteceu essa mudança de forma a considerar os aspectos humanos. Ele dá depoimentos incríveis aqui nesse livro, dizendo quão difícil foi. Isso porque ele considerou os aspectos humanos. Imagina quando você pega uma empresa e fala, não, vamos mudar. Não, mas vamos ouvir o funcionário. Não, o funcionário não tem que ouvir, não. O funcionário tem que trabalhar. O funcionário não é um robô. O funcionário é gente. E gente tem que ser comunicado.
tem que ter essa comunicação, né? Então, existem outros estudiosos, né? O Ferreira continua dizendo, em uma abordagem mais orgânica, a mudança organizacional toma contorno mais flexível, onde a comunicação é fundamental para uma transição de sucesso. Ele comenta, né? Em 2008, ele tem livros que falam sobre isso. A velocidade das mudanças externas aumenta, a interdependência, a necessidade de as organizações se tornarem mais flexíveis, quer seja para lidar com as incertezas externas ou para promover os ajustes internos necessários. Aldrich, né, em 1979 falou isso. Agora, em 1979, ele já falava das questões da flexibilidade, da necessidade para poder mudar. Imagina agora, né, nós vivemos agora nesse mundo totalmente necessário essa mudança. A gente vê empresas que tinham programa de mudanças para daqui a 10 anos, 5 anos, foi preciso fazer uma mudança dentro de 1 mês, 2 meses. E quem não conseguiu fazer essa mudança, quem não tinha funcionários resilientes, flexíveis, otimistas, esperançosos, ou o próprio gestor não era tudo isso, ficou para trás, fechou as portas. Porque, na verdade, como que eu vou trabalhar, como que eu vou fazer? Tem empresas trabalhando nessa época de pandemia, porque são resilientes, porque encararam de frente essa questão da mudança, né? E muitos ficaram para trás, porque faltou aquelas forças, né, principais para que a mudança acontecesse. Porque a mudança ela tem que ser trabalhada a curto, médio, a longo prazo, dependendo do que... Mas ela também tem que ser uma mudança conforme a necessidade do mercado, no caso de empresas, né? E de nós, e da nossa mudança, conforme a necessidade da nossa vida. Se eu tenho necessidade de mudar determinado item na minha vida, eu preciso sair do quadradinho, eu preciso sair daquela caixinha, eu preciso acabar com o paradigma que eu já vivi durante todos esses anos, né? E tomar suas forças e fazer essa mudança. Isso não é fácil, é difícil, mas é possível. Então, a psicologia positiva aplica o seguinte, que a esperança é o capital psicológico fundamental, que nós já falamos lá atrás. A esperança, ela é fundamental. Por quê? Porque um pensamento esperançoso pode produzir benefícios em várias áreas da vida. E aqui o Peterson diz que um dos mais importantes é o trabalho. Claro, do trabalho eu tiro o meu sustento, do trabalho eu tiro a minha qualidade de vida, de certa forma, do trabalho... Agora, sem a esperança, né, porque a gente vê muito isso hoje em dia, as pessoas falam, não tem mais esperança da minha empresa ir para frente, ou eu não tenho mais esperança de conseguir um emprego, eu não tenho... Então, essa esperança tem que existir. Aquela esperança que eu já falei com otimismo, né? De trilhar o seu caminho com esse otimismo, com essa fé que você realmente... E fazendo alguma coisa para isso acontecer, né? Então, de que forma? Fortalecendo as virtudes, as nossas forças pessoais. Passa a ser muito importante para amenizar os conflitos que existem em qualquer mudança. O Morita falou o seguinte, sabemos que quando se tem um objetivo determinado, muitas pessoas acabam descobrindo o seu potencial criativo. Aquilo que eu falei, quando você está dentro de uma empresa que promove uma mudança, mas você não sabe por que está mudando, ou mudou você de equipe, mas você não sabe por que você está tirando você daquela equipe. Uma equipe que você tanto gosta, né? Tá ali no seu dia a dia, no seu conforto, na sua área, sua zona de conforto, né? A gente fala muito isso. Por que mudou para a equipe que eu nem conheço ninguém daquela equipe, por exemplo, né? Por que eu vou ter que mudar de cidade? Deixar todos os meus amigos, a gente vê que as crianças sofrem muito, né? Quando os pais arrumam um emprego melhor em outra cidade, leva os filhos, nem dá explicação para eles. Então, isso mexe muito com as pessoas, né? Morita continua, assim, os gerentes devem definir os objetivos e apoiar o seu pessoal na sua consecução, incentivando todos a se superar. Aponta também que a função primordial da gerência é tomar decisões e exigir conhecimento profissional e tecnologia e habilidades para prever o caminho futuro dessa tecnologia.
Claro, a tecnologia hoje ela está ligada, né, diretamente a tudo aquilo que a gente faz. Tive agora, recentemente, um paradigma pessoal. E aí lembrei disso. Falei, mas se eu sou uma pessoa flexível, então eu tenho que mudar, né? A questão do meu objeto de trabalho, que era o iPhone. Sempre foi o iPhone. E agora o iPhone tá muito caro, né? Aí meu neto, vó, mas compra isso, porque esse também é bom, esse também é bom, esse também é bom. Não, mas eu quero iPhone, eu quero iPhone, eu quero iPhone. Passei uma semana sem telefone e querendo um iPhone. E aí acabei falando, mas eu tô muito dentro da caixinha, né? Por que que eu não posso mudar? Cadê a minha flexibilidade? Então também é uma questão de você parar e você pensar. Será que realmente é isso? Só isso que funciona? Não é possível. Se tem tanta gente usando outros equipamentos, por que que eu tenho que me apegar só a esse, né? Então foi aí que eu mudei. Estou apanhando ainda em outros aparelhos, mas vou aprender e vou fazer e tudo certo, porque eu sou uma pessoa flexível, já pus na minha cabeça, eu sou resiliente, eu sou otimista e aí eu vou conseguir usar outro aparelho. Uma coisa boba, né? Que é um exemplo bobo que eu estou dando aqui, mas que isso serve para a nossa vida, para outras mudanças mais difíceis, né? E por que que a gente tem essa resistência tão grande? A gente fala muito em mindset, né? Mindset é uma palavra bonita, né? Mindset. Fixo. E mindset é móvel ou positivo. O mindset é você fixo, é quando você pensa, você apega, exatamente é como esse exemplo que eu dei agora. Apega-se ao que já sabe para sentir-se inteligente. Exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu pego um outro que eu não estou acostumada, eu me sinto burra. Toda hora eu pego lá e pergunto pro meu neto, mas e isso? Como que eu faço com isso? Porque no outro eu me senti o máximo, porque eu sabia mexer de cima para baixo, né? De baixo para cima. Então a gente apega-se a esse método de eu já sei fazer isso, né? E acha que o aprendizado é ruim, né? Você não consegue encarar esse aprendizado, é como uma ameaça, né? E aí com isso você tem esses conflitos prévios, que o novo leva à queda de performance, que o novo não vai te render o que está rendendo o que você já sabe fazer, né? Você não pensa geralmente no benefício, mas sim nos malefícios que pode acontecer. Então isso é mindset fixo. A queda da performance trava, né? Sabota e você não consegue enxergar mais nada na sua frente, a não ser aquela forma que você já fazia ou aquela forma que você já era anteriormente. Então, essa resistência à mudança é o tal do mindset fixo. E existe um mindset de crescimento ou mindset positivo, né? Para uma mudança positiva. Ele busca aumentar o que já sabe, né? Porque a gente acredita que a gente é inteligente, que a gente pode ter uma continuidade elevada naquilo, pode aprender muito mais. O novo para a gente é curiosidade, né? Não, então eu vou aprender isso porque isso deve ser legal. Porque se está todo mundo usando, então eu vou usar também, vamos ver se é legal mesmo, né? É um desafio, eu sou capaz de fazer. Então a gente eleva a nossa performance com tudo aquilo que a gente aprende de novo, né? A integração entre o aprendizado prévio e o novo leva ao aumento da performance. É o que fala aqui sobre de crescimento. O aumento da performance é um indicador do êxito do processo de mudança. Então, quando você tem um mindset de crescimento, você tem muito a ganhar. Muito. E quando você não tem, a gente tem que parar e pensar quais forças eu posso usar para mudar essa minha forma, para que eu preciso sair dessa caixinha, ou aquela história da teoria U, né? Eu preciso sair do fundo do poço, eu preciso sair, eu preciso subir essa ladeira. Quais forças eu posso usar, né? E aí tem algumas recomendações para as empresas que buscam mudança. Reconhecer as diferenças individuais, adequar as pessoas ao trabalho, utilizar objetivos, assegurar que os objetivos sejam consideráveis atingíveis, nós já falamos nas aulas passadas, metas inatingíveis só para desgastar, só para acabar com o psicológico do funcionário, é muito triste. São métodos assim muito perversos mesmo, né? Individualizar as recompensas, vincular a recompensa ao desempenho,
verificar a justiça do sistema. Então, essas 3 últimas a gente chama de equidade, né? Porque a justiça e a individualizar as recompensas não é você pagar trocentos milhões para um e salários mínimos para outro. É você ter uma equidade entre a sua equipe. É você valorar exatamente aquilo que a pessoa é e aquilo que a pessoa faz. E ele saber o porquê daquilo. Né? Porque muitas vezes a gente não está nem sabendo o que está acontecendo. Outras vezes a pessoa trabalha igualzinho aqui, igualzinho a essa pessoa aqui. Mas essa pessoa é uma diversidade. Então, se ela é uma diversidade, vamos pagar melhor para esse daqui, que não é, sendo que elas têm as mesmas competências. Então, é muito interessante a questão da justiça no sistema. Porque ele é feminino, ele é masculino, então ele vai ter que ganhar mais e ela ganhar menos, ou vice-versa. Se eles fazem as mesmas coisas, qual o diferencial que a outra pessoa tem para ser promovida e essa não? Né? Então, existem muitos conflitos aí. Então, a gente recomenda essa verificação da justiça nos planos de carreiras. Né? Eu tenho aqui uma pirâmide que a gente chama de pirâmide Sunshine. Vocês já devem ter visto essa pirâmide aí em algum lugar. No site ela está lá bem explicadinha, mas eu gostaria de dar uma explicação. Eu pautei essa pirâmide, pensando, obviamente, né, naquela pirâmide lá de Maslow, mas eu trouxe essa pirâmide para a nossa psicologia positiva, que hoje ela é uma ferramenta minha, um instrumento meu de trabalho, quando eu vou fazer algum trabalho fora e tudo mais. Então, a cor, vamos começar pelas cores. A cor roxa é considerada a cor da proteção, inclusive da proteção espiritual, né? Então, e tem sabedoria para mudanças. Por quê? Sem uma sabedoria, sem o meu chá, né, sem as minhas competências, eu não consigo alavancar esse primeiro degrau para a mudança. Porque se eu quero mudar, por exemplo, se eu sou um cozinheiro e eu quero mudar para para ser um médico, o que eu preciso? Eu preciso alavancar a minha sabedoria na área médica, né? Por exemplo. Se eu quero mudar de uma cidade para outra, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber tudo sobre aquela cidade que eu vou mudar. Saber quais são os pontos positivos lá naquela cidade. Então, qualquer mudança, eu preciso de sabedoria. E o segundo degrau, harmonia para recomeço. Eu não posso mudar na ênfase, no calor da coisa. Eu tenho que pensar um pouco, eu tenho que ter essa harmonia que oferece, por exemplo, a cor verde, que aqui eu simbolizei pelas matas, pelos jardins, né? Inclusive os hospitais já usam essa cor verde nas paredes, que dá uma tranquilidade para os pacientes, e ela, inclusive, não floresce nem bactérias nessa cor verde, né? Então, essa harmonia eu preciso ter espiritual, né, mental, física. Eu preciso ter essa harmonia para eu poder recomeçar essa mudança que está vindo, né? E o outro degrau é a cor laranja, cor fogo, que significa energia, força. Eu preciso de energia física, eu preciso de energia espiritual, eu preciso de energia comportamental, eu preciso dessa energia vital, dessa força de vontade para eu poder mudar. Senão não consigo mudar. E depois eu tenho foco e otimismo. Quando eu falo em foco e otimismo, eu falo o seguinte, eu costumo atualmente dar o exemplo daquele rapaz que foi soterrado naquele prédio que caiu no Rio de Janeiro, que tinha um foco de luz, né, um foco de claridade, e ele enxergou esse foco de claridade. Ele se esforçou e colocou o braço, né, para fora, e os bombeiros viram o braço dele. E aí os bombeiros viram que ele estava vivo e foram lá e retiraram ele. Então, o foco de luz na nossa vida, ele é muito importante, em situações críticas, em qualquer situação. Esse foco de luz é a nossa inteligência emocional, nossas habilidades, as nossas atitudes, as nossas forças, né? Que a gente consegue enxergar esse foco de luz, por menor que seja. Então, é muito importante. Aí eu coloquei a cor amarela, que é a cor do sol, né? A cor que clareia, é o sunshine da pirâmide. E só aí nós vamos poder, com esses degraus, a gente pode alcançar essa cor
laranja, essa cor amarela, cor ouro, né, que é o sucesso, simbolizado aí pela cor amarela, amarelo ouro, amarelo dourado, né? Depois tem a flor, muitos chamam de flor, ou mandala, ou sol, que é o círculo que se renova, que é a junção de todos esses degraus que vai se renovando a depender do objetivo que você queira alcançar. Então, quando a gente fala nessa pirâmide da Sunshine, a gente pode elencar, né, todas aquelas ferramentas, né, que a gente vai passar nas próximas aulas, nesses degraus, inclusive alavancar as nossas forças nesse degrau. O que eu preciso? Qual sabedoria que eu preciso para eu mudar? Eu preciso ter amor ao conhecimento. Aí você passa a trabalhar amor ao conhecimento, passa a estudar. O que eu preciso? Eu preciso de harmonia, então eu vou acabar com tudo aquilo que me é maléfico na minha vida. Eu preciso dessa harmonia para eu poder estudar, por exemplo, né? Sem harmonia no meu lar, sem harmonia no meu trabalho, eu não vou ter cabeça para fazer esse curso. Exemplos que eu estou dando, né? Eu preciso da energia, eu preciso cuidar da minha saúde, da minha alimentação, eu preciso cuidar do meu espiritual. Porque eu preciso de um foco, é escolher um objetivo e ir em busca desse objetivo. Um objetivo com significado. Então aí sim eu vou alcançar o objetivo maior, que é o meu sucesso. Seja pessoal, profissional, enfim, né? Pegar aquele certificado e etc. Então é isso. A Pirâmide Sunshine está aí, vocês podem estudar. Tem um e-book sobre ela, né? Com ela lá no site da Sunshine. E ficam à vontade para fazer perguntas sobre tudo que essa pirâmide pode ser útil a você. Eu recomendo para leitura, mais uma vez, né, Exercício da Liderança, da editora Campos, e Gestão para o Mundo Melhor, que é esse daqui, Gestão para o Mundo Melhor, que é aquele que eu mostrei há pouco, do Elcio Aníbal, que fala sobre a alavancagem da Serasa. A Serasa antes ela era apenas... tinha contato com os bancos que oferecia fichinhas das pessoas para que os bancos aprovassem ou não os cadastros. Hoje é imenso, né, o que a Serasa oferece. E na nossa próxima aula nós vamos falar gestão de carreira e aposentadoria. Nós vamos recapitular uns assuntos que nós falamos lá atrás sobre as questões das etapas da nossa vida, como isso pode influenciar na nossa carreira, inclusive até a nossa aposentadoria. Muita gente pensa, mas falar de aposentadoria agora, eu sou tão jovem, por que eu vou pensar nisso agora? É como você falar, por que eu vou pensar na morte agora, né? Eu sou tão jovem. Mas a aposentadoria é um item muito importante na nossa vida, porque faz parte da nossa vida. Então, a nossa gestão de carreira, ela é muito importante para que tenhamos um final de vida feliz, para que a gente continue feliz, né? E não seja um drama tão grande como muitos idosos passam, né? Até logo, então, e a gente se vê na próxima aula. Sunshine!